Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Raul e este é o nosso Memórias de Minha Terra. E no Memórias de Minha Terra de hoje nós vamos conversar com o professor Nivaldo, que é contemporâneo de Pingo, e ele vai contar para nós como era a realidade da época. Olá pessoal, estamos aqui com o professor Nivaldo. Como vocês já conhecem o nosso quadro Memórias de Minha Terra, contamos aí algumas histórias, como a de Pingo, a história dos amigos de Pingo e a história do menino que queria um bolso na mortalha. E nós convidamos o professor Nivaldo para falar para nós como era a realidade da época na região do Alto Santo Onofre, em Paratinga. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, com Vossa Senhoria? Bem, também. Seja bem-vindo ao nosso quadro Memórias de Minha Terra. E gostaria que inicialmente você se apresentasse. É com muito prazer e aceito o convite do professor Raul Almeida. Eu nasci em 24 de novembro de 1963. Estou com 57 anos completos. Tenho 7 irmãos, uma família de 8, né? Eu sou o quinto filho da família. A minha profissão hoje é educador, sou professor. Comecei a lecionar depois dos 20 anos. Até 20 anos, eu fui agricultor de subsistência. E aqui no Alto Santo Onofre, na época da minha infância, era muito difícil. Hoje é difícil, naquela época era muito mais. A gente não tinha estrada. A coisa mais difícil é a gente ver um carro. As pessoas que tinham o poder aquisitivo mais alto tinham animais para locomoverem daqui até a cidade. Mas família pobre como a minha, quando ia à cidade, ia a pé. Era o único meio de transporte, era as pernas. Família muito pobre como a minha, uma casa de adobo. Para quem não sabe o que é adobo, é um tijolo de barro cru. Não era rebocada, não tinha piso. E a gente sofria na época com muito inseto. Inclusive pulga, percevejo, que tirava o sono da gente durante a noite. A nossa casa, no fundo, não tinha porta. Era uma porteira. A gente colocava as ripas à noite, quando eu dormia. E de manhã a gente retirava. A gente chamava de porta, mas na verdade não era porta. Uma realidade muito difícil então para a época, né? Muito difícil. Pessoal, só interrompendo um pouquinho, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo para se inscrever no canal do professor Nivaldo, tá bom? Eu vou deixar o link do canal do professor Nivaldo aqui na descrição desse vídeo, então peço a você que dê uma força ao nosso professor. Na verdade, aí é uma história de superação, né? Superou muitas dificuldades na vida, então queria pedir a vocês aí para dar uma força, né? Se inscrevendo aí no canal do professor Nivaldo, certinho? Então vamos continuar aqui a nossa conversa com o professor Nivaldo. Ele vai continuar falando sobre a realidade da época, né? A sua infância, como foi saúde, alimentação, vestes, enfim. Como foi sua realidade, professor? Vou continuar contando, mas vou fazer de tudo para não chorar. Porque sempre que eu lembro da minha história, do meu passado, eu emociono e choro, mas vou segurar. Professor, a gente sofria falta de tudo, 100% de tudo. Falta de saúde, de alimentação, de veste e de calçado. Falando em veste, na época, a minha mãe plantava algodão e ela fazia roupa para os 8 filhos e ela, roupa e também o cobertor. 100% artesanal, feito no algodão mesmo. E
Era uma roupa tão grossa e era roupa única. A gente tinha que ir para o riacho quando, uma vez por semana, que a mamãe ia lavar essa roupa, e a gente ficava brincando na água até aquela roupa secar para a gente vestir novamente. Novamente. A gente andava descalço, sem sandália. E os pés todos estragados de espinhos, de ponta de pau. Não tinha calçado. Não tínhamos calçado. Eu ouvi falar uma história que teve um menino da região que disse que fazia sandália de palha de milho. Passei por essa experiência. Aí quando a gente ia capturar pássaros, olhar a arapuca, e aí na hora do meio-dia, a gente fazia sandália de palha de milho. Para não queimar os pés na areia. Para não queimar os pés. Entendi, muito difícil. E a nossa alimentação era preá, era passarinho, era piaba no riacho, porque o pai era alcoólatra e geralmente ele tomava pinga 30 dias por mês. A gente vivia abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza. Se o papai mandasse comprar o valor de 10 centavos numa venda, o dono da venda não mandava. Para você ver o quanto a gente sofria na época. E segundo conta, o seu pai era um homem bom, só que o problema era a bebida, né? Somente a bebida, né? Ele, por exemplo, a mim, ele me dava profissão, que ia ser um professor, que muita gente ia sentar para me ouvir, ia aprender com a minha explicação. Ele, de certa forma, profetizava coisas boas na vida dos filhos. Falo só de mim e do Fidelis. Fidelis, por exemplo, ele falava assim, esse menino vai ser cantor. Eu vou ver alguém ligando o rádio e ouvindo ele cantar e tocar violão. E isso cumpriu na nossa vida, né? Sim. Fidelis hoje é bem conhecido no Brasil. E eu sou professor, não sou reconhecido, mas aqui na comunidade... Mas superou superei, graças a Deus. realidade. A dificuldade era tanta, professor Raul. Eu lembro quando a gente era criança, nem fósforo em casa às vezes não tinha. E quantas vezes a mamãe mandava, vai pegar emprestado 5 palitos de fósforo para acender o fogo. Era assim. Entendi. Pegar uma colher de sal emprestado. Pegar o sal emprestado, uma colher de sal. Muito difícil. Muito difícil. Então, pessoal, estamos conhecendo aí a história do professor Nivaldo e, como vocês percebem, é um homem que superou muitas dificuldades. E é um exemplo hoje na sociedade, é um dos professores mais respeitados no nosso município, né, em Paratinga. E, como ele falou, começou a ser professor depois dos 20 anos. Mas nós queremos saber como foi a sua história de estudo, né? O começo lá no final dos anos 60, início dos anos 70 ali, quando você começou a estudar, professor, como era a realidade também da escola da época? A gente observando a escola de hoje, há uma diferença muito grande. Às vezes, me faltam palavras para explicar. Hoje tem carro grátis, né? Sim. Leva e traz o aluno. Tem merenda, tem cadernos, livros, né? Livros, lápis, borracha, até caneta. A escola dá tudo, né? Dá tudo. Quando eu era criança, aqui na comunidade, não havia escola pública. E quando acontecia de ter uma escola pública aqui, era 4 meses, daqui a 3 quilômetros. Era mês de maio, junho, julho e agosto. Setembro encerrava. Pronto. E aqui na comunidade e nas comunidades circunvizinhas, aquele senhor que tinha um poder aquisitivo mais alto, ele contratava o professor 15 dias. Para lecionar na casa dele. 1 mês, 2 meses. E aí esse tal pai de família convidava os outros pais de família. Quer pôr seu filho na escola? Vai ficar X por mês. E aí a gente aprendia assim. Combinava um valor a ser pago ao professor. Isso. E como eu já falei, que a nossa família era muito pobre, e o papai era alcoólatra, não tinha condição de pagar a aula para mim, o professor era meu primo carnal e meu padrinho de batismo. Então, a cada vez que ele era contratado por alguém para lecionar, ele me levava.
Ele já me levou a estudar daqui a 9 quilômetros a pé. E eu tinha que ir cedo, a pé, voltar aqui em casa meio-dia, mesmo que não tivesse nada para comer, sair de lá 1 hora. Às vezes E chegava 1h30. Eu tinha 1 hora e meia meia para andar 18 quilômetros. Para vir em casa e e voltar. Mas eu não perdi um dia de aula. E naquela época tinha um intervalo, recreio, tinha merenda? A gente não conhecia esses vocábulos, intervalo e recreio. Chamava hora de descanso. A gente entrava na aula às 7 horas, e aí 9 horas até 9h15, 9h30 tinha hora de descanso. Merenda também a gente não conhecia o que era isso. E quem podia, né, tomar o café em casa, comer batata doce, comer cuscuz, era mandioca. o que produzia na região. Isso, aquilo que tinha na região. Uhum. E eu, que muitas vezes não tinha isso para comer, eu lembro que uma certa vez eu fui estudar daqui a 3 quilômetros. E eu levei uma cana, que era a minha merenda, né? Para na hora do descanso. Exatamente. Na hora do descanso, eu chupar a cana. Aí, aquela fome, que eu não aguentava mais. Aí deu, olha na hora, deu 9h15. Aí o professor, hora de descanso. 15 minutos para o descanso. A cana que eu levei, eu deixei no mato. De um matagalzinho. Para outras crianças não pegar. Tinha que torcer para isso, né? Porque se alguém achasse a cana, alguém chupava. Pegaria. E eu vou com aquela fome. A solução era chupar a cana. E quando eu cheguei lá, o bendito do jumento estava acabando de comer a minha cana. Na época, a gente respeitava tanto o professor que a gente não encarava o professor. A gente não conseguia, a gente tinha tanto receio, se não olhava na cara do professor. Aí eu, de cabeça baixa, não aguentando mais a fome, eu falei para ele, olha, eu chamava de padrinho, né? Ô padrinho, deixa eu ir embora. Ele falou, não, só meio-dia. Mas eu não aguento mais, padrinho, estou tonto, cabeça doendo, eu não aguento mais. E comecei a chorar, né? Aí ele passou a mão na minha cabeça, vai meu filho, pode ir. E o jumento era manso, aí eu, para vingar do jumento, cheguei lá, ele estava ainda lá no local, eu montei no jumento e vim embora. Aí chegando perto de casa, eu deixei o jumento e cheguei a pé. Soltou o jumento. Soltei o jumento. Ainda se valeu do jumento, né? Aí a mãe perguntou por que eu cheguei naquele horário, né? Não era hora de chegar, não era 10 horas ainda. Aí eu falei pra ela, né, que contei o caso que eu levei a cana e o jumento comeu a cana, eu não aguentava mais de fome. Se me livrei. Chega a ser engraçado, né, pessoal? Mas é para vocês entenderem a realidade, né, do nosso lugar aí no final dos anos 60, início dos anos 70. Muito difícil. E uma dificuldade também que eu enfrentei é que a gente não tinha caderno. Não precisa estar repetindo, falar de pobreza, né? A gente não tinha como comprar caderno. Aí o professor, o padrinho, ele pegava a folha de caderno com alguém e me passava uma lição. Chamava lição na época, né? Uhum. E aí quando eu aprendi aquilo, e que eu dava a lição para ele, mostrava que tinha aprendido, aí ele pedia a folha a outro menino. E na época, a gente era promovido de acordo com o desenvolvimento. Hoje não, hoje é um ano, é o primeiro ano, no ano seguinte, o segundo ano, é um ano para ser promovido. Sim. Na época não, era a sua capacidade. Você poderia ser promovido 2, 3, 5 vezes por dia. E quando eu aprendi o alfabeto, eu aprendi a ler palavras de sílabas, aí Deus abriu a minha mente, aí tudo que passava eu aprendi imediatamente. Rapidamente. Aí foi aí que o professor, ele comprou um caderno, me deu de presente, e a partir daí ele nunca mais deixou faltar caderno para mim. Vamos continuar ouvindo o professor Nivaldo, ele vai continuar falando como eram os estudos, né, sobre certificação. Falando da escola na época, a lousa era portátil. A lousa era de mais ou menos 10 centímetros por 20 centímetros. Muito pequena, né? Pequena demais. Ali ele quase não usava. Eu lembro que o professor Luiz, ele era tão habilidoso que ele atendia
3 alunos ao mesmo tempo. Eu cheguei a estudar com o professor Luiz e presenciei isso. Então tudo era feito à mão. O professor era tão habilidoso que ele ouvia alguém ler um texto, ao mesmo tempo ensinava outro aluno a ler o texto e ele escrevia outra lição para alguém. Ao mesmo tempo. Na época não tinha certificado, não. Aí era a habilidade do aluno, né? Aí, na medida que o aluno fosse aprendendo, aí ele ia promovendo. Para a próxima etapa, digamos assim. Mas não tinha certificado. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, aí eu entrei a primeira vez numa escola pública. A primeira vez. 12 anos, mais ou menos. Eu já lia, igual leio hoje, né? Escrevia, já entendi um pouco de gramática, um pouco de matemática. E chegando lá, a professora deu para mim uma separação de sílaba. Foi a tarefa que ela passou. Mas eu não entendia nada. Eu lembro que vocábulo e atos, como saúde, ela não separava o A do U. Teatro, não separava o E do A. E aí começamos, eu falei que estava errado, ela falava que ela estava certa. Ela perguntou, o que você sabe? Eu falei, eu sei ler mais ou menos, escrever mais ou menos. Eu sei classificar aí não sei se é 15 ou 16 substantivos. Um por um, eu não erro não. E eu sei classificar os adjetivos. Eu sei um pouquinho de coisa. E em matemática, eu sei as 4 operações. Eu já sei até trigonometria. Equação do primeiro grau. E tem uma outra regra que o professor disse que chama regra comercial simples e composta. Eu sei. Ela balançou a cabeça e falou, não sei nem o que é isso. Você quer ficar aqui? Da professora. Estava. Aí ela falou assim, quer ficar aqui, fica, mas não sei lhe ensinar nada. Aí continuei com o meu padrinho mais uns meses. Eu já tinha meus 16, 17 anos. Aí um certo dia ele chegou para mim e falou, olha, tudo que eu sabia, eu te ensinei. E parece que tudo que eu ensinei, você aprendeu. Então amanhã você vem para me auxiliar. Eu vou ter que ausentar uns dias e vou ficar 2 dias aqui, só ouvindo você atender os alunos, e aí você vai tomar conta da turma. E aí foi daí que eu comecei a apaixonar pela educação. Aí ele ficou somente um dia comigo. Aí eu dei conta da turma, ele saiu, eu fiquei aí uns 15 dias cuidando da turma dele. E dessa paixão pela educação, acabou se transformando no professor Nivaldo. Isso. Daí, até então, até essa época, eu era desprezado, né? Pela família, pelos parentes, conhecidos, por ser de família pobre. Mas a partir do momento que eu comecei a dar aula, aí os colegas começaram a me olhar com outros olhos. Começaram a me valorizar. Aí eu senti outra pessoa. Aí eu comecei a ser contratado pelos pais. Aí quando o padrinho Luiz não podia atender, eu era convidado para dar aula. E eu dei aula muitos anos assim, né? Por conta dos pais. Aí eu lembro que eu estava dando aula uma certa vez e passou alguém de Paratinga, não sei quem foi, e ouviu eu explicando uma aula de matemática. E daí levou a notícia até a cidade, não sei quem era o secretário de educação, o secretário, e falou sobre mim e tal. Daí eu fui chamado para fazer parte do quadro municipal de educação. Aí eu entrei na escola pública, voltei a estudar novamente, porque eu não tinha nenhum certificado. Basicamente, o que eu sei, eu já sabia, mas não tinha diploma. Aí eu fiz uma prova baseada naquele livro Exame de Admissão, não sei se você chegou a conhecer. Não cheguei a conhecer, não. É um livro muito bom, Exame de Admissão. Daí eu fui chamado para fazer o curso de Proleigos, aí eu para fazer o ensino médio, fiz o Proleigos, e depois entrei na faculdade, já depois de velho, né, em 2008, e consegui licenciar em Letras. Minha colação de grau foi em 17 de agosto de 2012, e hoje sou licenciado em Letras. Isso é um exemplo para você que às vezes tem até pensado em desistir da escola, né? Professor Nivaldo é um grande exemplo aí a ser seguido. E quando na faculdade eu já lecionava 2 turnos,
eu trabalhava aqui na comunidade, saía daqui 5 horas, ia até a cidade, e muitas vezes chegava no final depois do dia 20, sem dinheiro. Quantas vezes saí daqui com 20 reais no bolso? Só 20 reais. Uma opção. Se eu pagasse o almoço, eu não voltaria. Então o que fazer? Aí eu aproveitava a merenda, de manhã e a da tarde. No intervalo do meio-dia, eu ia para a beira do rio, tomava banho, ficava na sombra, até chegar a hora de voltar à aula novamente. E à noite, abastecia a moto e vinha embora. Chegava aqui tantas da noite, às vezes com muita fome. Foi muita luta, muita dificuldade. Muita dificuldade. Sem contar assim, de trabalhar aqui durante o dia e fazer o turno da noite, né? E sair daqui e voltar à noite, aqui meia-noite. Tentei muitas vezes. Muito difícil. Então, professor Nivaldo, o senhor é contemporâneo de Pingo. O senhor teve o prazer de conhecer o menino? Muito, sou contemporâneo dele, conheci. Conhece muitas histórias dele? Muitas histórias dele. Na próxima terça-feira, o senhor poderia falar para nós quem é Pingo? Com muito prazer. E contar para nós mais algumas histórias dele. Sim. Então, pessoal, quem está curioso para saber quem é Pingo, na próxima terça-feira eu contarei quem é Pingo. Então, fique atento para o nosso próximo Memórias de Minha Terra. Até lá!